Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um nosso encontro com a palavra. Queridos irmãos, eu de antemão gostaria de agradecer a Deus por essa experiência maravilhosa que tem sido esse aprendizado na preparação dessa exposição, dessa reflexão, dessa palavra todas as semanas. E espero assim que também esteja de algum modo sendo edificante para cada um de vocês que participam. Amém, meus irmãos? Sendo assim, vamos pedir ao Senhor, através da oração, que nos ilumine agora, mais uma vez, na reflexão da palavra dele. Nessa exposição, nessa reflexão, porque nós precisamos muito, muito mesmo, do Espírito Santo presente em nossas vidas para um melhor entendimento, um melhor aprendizado, uma melhor percepção. Amém, meus irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, neste momento diante de Ti, gostaríamos de pedir a Ti que nos ajudasse, que nos iluminasse neste momento, pois cada um aqui presente separou esse tempo para conhecer um pouco mais da vossa palavra, para refletir no vosso evangelho. Por isso, Pai, dependemos de Ti, dependemos do Espírito Santo para que nos capacite, Senhor, neste momento. Nós lhe pedimos, Senhor, que ilumine o coração de cada um aqui presente, para que essa palavra, a reflexão, o tema de hoje, faça diferença na vida de cada um, todos os dias. Que possam levar essa mensagem para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para os seus lares, para as suas escolas, para onde quer que for, para que a palavra permaneça sempre conosco. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus caros irmãos, mais uma vez, nós vamos lembrar sobre a necessidade, sim, também, de continuar nos congregando. Afinal de contas, a necessidade do aprendizado é muito grande e nós temos essa ferramenta através das nossas congregações. Então, lembrando que se queremos realmente seguir a Cristo, evangelizar, anunciar o Evangelho, nós precisamos adquirir mais conhecimento, mais unção do Espírito Santo. E isso a gente adquire sim nas igrejas, nas congregações, nos eventos que tem. Nós temos eventos de ensino na quarta, culto de oração na sexta, consagração dos sábados, os domingos, o nosso culto dominical. Cada dia desse, temos as transmissões dos cultos de ensino e temos essa nossa apresentação que fazemos às terças-feiras. Cada dia desses, irmãos, ele precisa fazer diferença na vida da gente. Ele precisa acrescentar alguma coisa. Não basta somente frequentarmos um local de oração, a casa de Deus. Precisamos sair de lá diferente. Precisamos sair de lá com algo mais. Precisamos ter aprendido alguma coisa a mais. Precisamos ter um pouco mais de unção do Espírito Santo. É para isso que a gente vai. A gente não pode ser o mesmo sempre. A gente não pode permanecer seguindo Jesus e ser a mesma pessoa. Tem que ter uma diferença. Tem que haver uma diferença. É por isso que nós vamos à igreja. É por isso que participamos de alguns eventos. Para termos crescimento espiritual. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa intenção quando congregamos. Sendo assim, não deixe de congregar. É fundamental para o seu crescimento. Amém? Principalmente para aquele que diz, eu desejo realmente seguir Jesus. Eu tenho vontade de ser um obreiro. Eu tenho vontade de trabalhar na obra de Deus. Eu tenho vontade de evangelizar. Então precisamos ser capacitados através da palavra, através do unção do Espírito Santo, não é mesmo? Sendo assim, meus irmãos, vamos ao nosso outro aviso. Lembrando os irmãos que fiquem à vontade, mais uma vez, para fazer seus comentários, suas sugestões, suas críticas e até mesmo algum questionamento, tá? E responderemos assim que for possível. Mas fiquem à vontade. É a única maneira que nós temos de interagirmos será através do comentário de vocês. Amém? Lembrando também do nosso projeto A Palavra
no seu lar. Continuamos à disposição para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam, para aqueles que estão afastados, para aqueles que não conhecem sobre a palavra de Deus. Essa é a nossa missão, levar a palavra de Deus, levar o evangelho a você. Se você, por alguma razão, está desmotivado, sem coragem, desanimado, seja qual for o seu problema, entre em contato conosco. A nossa irmã irá colocar o telefone de contato para um primeiro contato e assim agendarmos uma visita, para que a gente possa orar no seu lar, orar com a sua família, com um grupo de amigos, trazer uma palavra, ler o Evangelho de Jesus para vocês. Então fiquem à vontade. Isso se dará no entorno de Antuérpia e também no entorno de Bruxelas, já que temos uma congregação lá que está na liderança do pastor José e da sua esposa missionária Sônia. Então fiquem à vontade, não fiquem com vergonha, criem coragem, anime-se para ouvir falar mais de Deus. Nós estaremos aqui à disposição, hein? Sendo assim, queridos irmãos, vamos para... sim, lembrando, aqueles que tiverem algum pedido de oração, também fiquem à vontade de passar, de escrever o nome ou as intenções, as suas razões, os motivos. E no final, junto com a oração para finalizar o nosso encontro, nós iremos incluir os nomes e essas intenções na oração. Amém, meus irmãos? Por favor, fiquem à vontade. Sendo assim, vamos à nossa frase da noite. Sejamos evangelizados por Jesus, nosso Cristo, através do arrependimento, conversão genuína e da palavra. Desse modo, o Espírito Santo nos prepara cada vez mais para sermos mestres no ensino do Evangelho. Amém, meus queridos irmãos? Vamos para o nosso tempo. Para o nosso tema de hoje. Eu ia falar em tempo porque o tempo é curto. O tema de hoje, meus irmãos, evangelizado para evangelizar. Ou seja, a necessidade de nós cristãos, crentes, seguidores de Cristo, assumidos, suponho que todos nós somos, mas precisamos estar evangelizados, preparados para evangelizar. Infelizmente, nós vemos muitas distorções, muita gente falando que não deve, muita gente atualizando ou distorcendo o Evangelho de Cristo. Ele é genuíno, ele é absoluto. Ele não pode ser acrescido de alguma coisa, nem diminuído. Isso é falta de preparação. Se não for falta de preparação, é má fé. É usar o Evangelho para um propósito próprio. Então, sendo assim, resolvem fazer uma espécie de adaptação ao seu bel prazer. Então, o importante para quem deseja ser missionário, pregador da palavra, evangelizador, dar o testemunho da palavra, obreiro, porque todos nós somos, a partir do momento que nós assumimos Jesus Cristo como nosso Salvador, e vamos seguir Jesus, e declaramos que somos filhos e servos, porque assim o Senhor permite que sejamos filhos, porque é uma honra, é um privilégio poder ser servo de Cristo. Não é pouca coisa não, é muito. Mas para isso nós precisamos seguir Jesus. E para seguir Jesus, nós precisamos conhecer a palavra, conhecer os mandamentos, conhecer os ensinamentos e principalmente praticá-los, vivê-los dia a dia. É assim que seguimos Jesus. Não é mesmo, meus irmãos? Então, se queremos levar a palavra de Deus, o Evangelho adiante, nós precisamos nos preparar. Em primeiro lugar, ter uma conversão genuína, aquela que transforma, aquela que te deu renovo, aquela que te fez ser uma pessoa nova, aquela que te fez renunciar e deixar as outras coisas, as outras práticas para trás, aquelas que causam tropeços, aquelas que são contra os ensinamentos de Deus. A partir daí, você vai se preparar, vai crescer, vai estudar, vai ler, vai buscar a unção do Espírito Santo para que você seja capacitado para você trabalhar na obra, para você evangelizar realmente
trazendo o evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Sendo assim, vamos para o nosso primeiro versículo no evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, onde tudo vai iniciar. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Olha o que nos diz o evangelho. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, o início do evangelho de quem? De Jesus Cristo, nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. O princípio, ele inicia, Jesus Cristo, ele inicia o próprio evangelho, anunciando o evangelho, anunciando a boa nova. Ele começa a anunciar a novidade, que é o reino de Deus. A partir daí, ele também diz como conhecer esse reino de Deus, o que devemos fazer, como devemos ser. E ele passa a ensinar, ele passa não só a dar testemunho com o comportamento dele, com as ações dele, mas ele começa a ensinar. Jesus trouxe o evangelho e ele começa não só a viver o próprio evangelho, mas ele começa também a ensinar, ele começa a preparar os seus apóstolos, os seus discípulos, para que deem continuidade ao anúncio do evangelho, porque essa é a missão da Igreja de Cristo, anunciar o evangelho, a palavra de Deus. Essa é a verdadeira missão, esse é o ponto principal, esse é o norte da Igreja de Cristo. Sendo assim, vamos ver o que o evangelho de Mateus nos diz, logo no início da caminhada, no início do ministério de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 18 e 20. Mateus capítulo 4, 18 e 20. Olha o que nos diz. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. O que nós vemos logo no início do ministério de Jesus Cristo? Ele começa a preparar, a buscar aqueles homens, aquelas pessoas que iriam auxiliar, que ele precisava preparar para dar continuidade à obra, continuidade à palavra, continuidade ao anúncio do evangelho. E ele começa a fazer o quê? O chamado. É o primeiro passo, ele faz o chamado. E nós vimos aqui que no final, então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Ou seja, Jesus faz o chamado. Nós não sabemos exatamente com detalhe como foi a abordagem, como Jesus chegou até eles, se conversaram mais sobre outra coisa. Mas o importante é que Jesus fez o chamado e eles atenderam o chamado. No final do texto diz, eles então deixaram logo as redes e o seguiram. Ou seja, houve o quê? Um convencimento por parte de quem? Do Espírito Santo que estava em Jesus todo o tempo. Aplicando para a nossa vida hoje em dia, nós recebemos chamado, não é mesmo? Todos somos chamados. O convencimento vem através do Espírito Santo, que é quando você se sente quebrantado, você se sente emocionado, você sente que algo novo nasceu em você. Você sente o chamado e sente o convencimento, que é o Espírito Santo começando a te transformar num novo homem. A partir daí, você vai se preparar. Você foi convencido pelo Espírito Santo e você vai se preparar para seguir Jesus. Porque você foi convencido. Se uma outra pessoa, um outro homem qualquer tivesse passado e chamado aqueles pescadores, eles iriam a algum lugar? Provavelmente não. Porque não haveria o convencimento, não teria o Espírito Santo para convencer. Isso também é importante lembrar que nós, quando desejamos ser obreiros, pregadores, anunciadores do Evangelho, missionários, seja o que for, lembra-se bem que nós somos instrumentos, canais da palavra para anunciar. Nós somos chamados para ser arautos do Evangelho. Essa é a nossa missão. Nos prepararmos bem, conhecermos a palavra para evangelizar,
para assim anunciar. E o Espírito Santo? A gente busca na unção, a gente busca na oração, no jejum, na igreja. Está o quê? Cheio do Espírito Santo, para quando você anuncia o Evangelho, para quando você prega para o irmão, para quando você fala da palavra de Deus, venha o convencimento do Espírito Santo para aquela pessoa. Porque não somos nós que pegamos alguém pela orelha e teremos que convencer você ir na igreja comigo. Não existe isso. Isso não é evangelização. O Evangelho é você estar preparado para trazer a palavra. Se permitir ser usado pelo Espírito Santo para trazer a palavra de Deus genuinamente. E deixar que o Espírito Santo faça parte dele, que é o convencimento, que é a transformação da vida daquela pessoa. E isso foi o que aconteceu. E assim Jesus começa a formar o grupo, o time dele. As pessoas que irão auxiliar na divulgação do Evangelho, que irão dar continuidade na palavra de Deus e espalhar o Evangelho pelos 4 cantos, assim como foi feito. Não é mesmo, meus irmãos? Vamos ver, olha só, o que nos diz no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Olha o que João nos fala sobre servir. O que Jesus diz sobre servir. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Jesus afirma, se nós queremos servir a Cristo, como nós realmente assumimos que somos filhos e servas de Deus, nós precisamos seguir. E o que é seguir? É se preparar, é obedecer. Como eu posso seguir alguém, seguir Jesus Cristo, se eu não obedeço? Então eu já não estou mais seguindo, eu estou me distanciando dele. Seguir Jesus é obedecê-lo. Obedecer os mandamentos, obedecer os ensinamentos, as instruções dos apóstolos. Nós temos tudo isso para nos orientar, para nos fortalecer, para seguir Jesus. Ainda temos o Espírito Santo para nos capacitar, para nos dar coragem, para nos consolar numa hora difícil, para nos fortalecer na hora da dificuldade, da dor. Não é mesmo? Nós temos tudo isso para seguir Jesus. Se desejamos ser servos, se declaramos dessa maneira que somos servos e servas de Deus, devemos estar seguindo em tudo. Se não estivermos, precisamos procurar melhorar. Porque o que acontece? Se nós seguirmos Jesus até o final, onde é que nós vamos parar? Junto ao Pai. Porque é lá que Jesus estará. E, consequentemente, o Pai nos honrará, como diz aqui no final do texto. Amém, meus irmãos? Vamos ver também o que o Evangelho de Mateus nos fala sobre esse início, esse servir, esse seguir Jesus. Mateus 16, 24. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Está vendo? Essa é a condição que Jesus já explicava para aquele que deseja segui-lo. Precisa abrir mão do que ficou para trás, do mundo que ficou para trás, das suas práticas que ficou para trás, que era contra a tudo de Deus. Precisa abrir mão, precisa aprender a renunciar. É muito difícil por causa do apego do ser humano, mas é necessário e é possível. Muitas das vezes precisamos buscar mais do Espírito Santo para que o Espírito Santo auxilie e consiga empurrar esse velho eu que ainda está preso em você. Renuncie a si mesmo, abra mão de muita coisa. Ninguém está dizendo, Jesus não está dizendo para você abandonar sua família, seu trabalho, não. É priorizar Jesus na sua vida.
Você vai continuar tomando conta da sua família, porque é importante. A família é uma instituição feita por Deus. O seu trabalho para a sua manutenção, a sua sobrevivência. Mas é priorizar Jesus na sua vida. E dar continuidade à sua vida normal, seu trabalho, sua família, às suas outras coisas. Então, renunciar a tudo aquilo que te atrapalha. A gente vê quantas pessoas não conseguem ter tempo para orar ou para estar congregando, porque ele tem projeto demais para ser realizado e ele está priorizando aquilo. Ele não consegue abrir mão de alguma coisa. Ele não consegue conciliar. A prioridade primeiro é a realização dele. Então isso atrapalha, isso serve de tropeço. Por isso é necessário renunciar a certas coisas. Senão você não consegue seguir Jesus. Não é mesmo? Ele diz, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esteja preparado, porque seguir Jesus não é fácil, é difícil, muitas das vezes até doloroso. Ser crente, desde sempre até hoje, sempre foi uma grande dificuldade para o ser humano. Nós enfrentamos muitas dificuldades no mundo, na sociedade. Hoje em dia, em alguns países onde estamos, ou no Brasil, ou aqui na Europa, você muitas vezes pode sofrer discriminação, humilhação, bullying, não é mesmo? Deboches, humilhações. Apesar de que hoje em dia está aumentando muito mais essa perseguição indireta aos cristãos. Sem contar os países que têm uma perseguição física, que nós ainda temos. No passado, logo no início das igrejas primitivas, nós tivemos perseguições de mortes para aquele que realmente decidiu seguir Jesus e não abriu mão, pagou com a vida. Hoje em dia, nós ainda temos países, nações que fazem a mesma coisa, que perseguem. É uma perseguição de morte. Nós temos alguns países que ainda fazem isso. E nós estamos vendo também no Brasil, está começando a ter um movimento para realmente enfrentar. Porque é o seguinte, a partir do momento que você aceita Jesus, que você se torna um seguidor de Jesus, você se torna uma pessoa que incomoda ao mundo, porque você está se renunciando do mundo. Não é que você se deve apresentar como o melhor, mas você é diferente. Essa sua diferença incomoda o mundo e você passa, de certo modo, a ser perseguido, sim. Então, esteja preparado para as dificuldades que você vai enfrentar. Pegue a sua cruz e siga. Porém, lembre-se, quem você está seguindo? Você está seguindo Jesus. Ele irá te ajudar a suportar tudo que você passar, todas as dificuldades, todas as ofensas, todas as agressões, todas as caídas, Ele estará com você. Lembre-se sempre quem você está seguindo. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver aqui 3 exemplos no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Tem 3 bons exemplos no Evangelho de Lucas sobre seguir Jesus. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda o outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós vemos os exemplos aqui de pessoas que, a princípio, aceitaram, desejaram seguir, mas tinham coisas inacabadas. Queriam priorizar outras coisas ainda.
não sentiram, não perceberam que a prioridade realmente era seguir Jesus. Tanto é que tem um aqui que Jesus, quando deixa os seus próprios mortos, que enterra os seus próprios mortos, você, porém, ele dá uma ordem, você, porém, vai e proclame o reino de Deus, porque isso é que importa. Jesus não está dizendo para você abandonar a sua família, ele está dizendo para você priorizar. E com esses exemplos aqui, nós vemos os argumentos que nós usamos muitas vezes para fazer algo na obra, ou mesmo para a nossa própria salvação. Temos sempre alguma desculpa, sempre algum argumento. Pode até ser verdadeiro, mas ele usa como desculpa para protelar o que ele deveria fazer. Quantas vezes a gente vê pessoas dizer, no momento eu estou afastado da igreja porque eu estou com muitos projetos na cabeça, eu estou trabalhando muito, eu iniciei um novo negócio, então eu estou sem tempo, mas assim que eu arrumar um tempinho, eu volto para o caminho de Jesus. Ou então eu estou com muito problema em casa, com a família, eu estou sem cabeça para isso. Ou então eu estou me mudando e eu estou procurando ainda uma igreja, porque eu não me dei muito bem na outra igreja e eu fiquei muito chateado, então no momento eu estou dando um tempo. Eu mesmo tive exemplo de algumas pessoas quando eu trabalhava com transporte, que eles estavam comentando sobre igrejas, tinha acabado de chegar de Portugal. Eu ouvi e falei, poxa, vocês estão procurando uma congregação? Aí falei da nossa. Ele, é mesmo, comentou com outro, poxa, ele congrega em tal lugar. Eu falei, eu passei o endereço e tal. Passei, já tem mais de 2 anos. Eu sempre mando endereço, faço convite. A desculpa é, porque eu estou mudando de trabalho, assim que eu organizar minha vida, já se passaram 2 anos. Aí o outro, eu estou esperando comprar um carro, assim que eu comprar um carro. Então, tá vendo? As pessoas protelam, elas dão desculpas. Isso é no sentido da sua salvação. Agora, na obra, também é a mesma coisa. Muitas das vezes você está sendo chamado para alguma coisa, mas você diz que no momento você não pode participar disso ou daquilo porque você tem problemas, você está enrolada, você está com problemas para resolver, você tem muita coisa na cabeça, você tem sempre, mesmo que os motivos sejam verdadeiros, mas você acaba tendo sempre uma desculpa, um argumento para não aceitar o chamado. Quando Jesus chama, é para ser atendido. E principalmente, nós precisamos sentir-nos honrados quando somos chamados para algum trabalho específico da obra. De uma maneira geral, todos somos chamados a ser obreiros. Se você não tiver uma função específica, você é chamado a testemunhar através do seu comportamento, através do que você fala, do seu dia a dia. Todos temos uns chamados. Não é mesmo, meus irmãos? Seguindo, vamos ver o que o apóstolo Paulo também nos fala sobre seguir a Cristo, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo instrui para que imitem a ele, como ele imitava Jesus Cristo. Então, a nossa missão é tentar fazer o mais parecido possível. Tem gente que gosta de imitar artista, pessoas famosas, até mesmo pregadores, cantores gospel. A gente tem que imitar o que Jesus fazia. Leia a Bíblia, leia o Evangelho, veja o que Jesus fazia. Tem várias ações de Jesus Cristo, tem várias falas deles, tem vários ensinamentos, tem várias orientações, recomendações. Obedeça, siga, imite, faça como ele fez. Aprenda a fazer, se não sabe, aprenda a fazer. Os apóstolos fizeram isso. Eles foram sendo preparados e decidiram realmente, a partir daí, quando eles ficaram sozinhos e foram cada um para um canto, para iniciar igrejas, para anunciar o Evangelho, para espalhar a palavra de Deus, eles foram imitando tudo que Jesus ensinou, falou e fez. Olha só o que nos diz também João, capítulo 14, versículo 14 e 15. João 14, 15.
Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Nós declaramos que amamos a Deus, que amamos Jesus todo o tempo, não é mesmo? E por que muitas das vezes não está obedecendo? O que está faltando? Nós sabemos também que filhos declaram amar seus pais, mas muitas vezes não conseguem obedecer de jeito nenhum. Mas veja bem, quando nós vamos à igreja, quando nós vamos a um culto, quando estamos todos emocionados no louvor, se declarando seu amor por Deus, por Jesus Cristo, e quando chega lá fora, você faz algo diferente. Quando chega em casa, você parece que esqueceu que existem mandamentos. Como eu posso desobedecer aquele que eu me ajoelho e digo que eu amo, mas não consigo obedecer? Se vocês me amam, terão que obedecer, sim, os meus mandamentos. Caso contrário, vocês estão provando que não é bem assim. Seguindo, 1 João, capítulo 2, versículo 3 a 6. 1 João 3 a 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos, né? Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar com ele. Meus irmãos, se queremos ensinar, se queremos evangelizar, nós precisamos conhecer mais. Eu não posso ensinar o que eu não sei. Eu não posso falar da palavra de Deus aquela que eu não vivo, que eu não testemunho. É incoerente. Seria como é incoerente um professor ensinar um aluno as coisas erradas. Que profissional aquele vai ser? Como é que você pode ensinar sobre salvação? Como é que aquela pessoa pode se sentir que vai ser salva se ela não aprende corretamente, se ela não aprende o verdadeiro, genuíno evangelho? Para falar da palavra de Deus é necessário se preparar, não precisa fazer uma faculdade de teologia, não é isso que estamos falando. É buscar individualmente nos seus lares, na leitura diária da palavra, buscar o estudo na sua congregação, nas igrejas, tem diversas oportunidades, escola bíblica dominical, culto de ensino, culto de oração, culto dominical, tem transmissão, tem muita coisa, tem a Bíblia para ler, tem muita oportunidade de se aprender cada vez mais. Nós precisamos ter uma base sólida para falar da palavra de Deus. E principalmente viver a palavra, viver o que você prega. Você não pode ser incoerente em pregar, em anunciar, e a pessoa depois na outra esquina ali passa te vendo fazendo uma coisa completamente diferente. Ou te vê falando, argumentando com palavras que não tem nada a ver com o que você pregou. Quando a gente busca realmente conhecer, para passar para frente, para anunciar o evangelho, a gente tem que buscar a fonte certa, que é o evangelho genuíno, e buscar cada vez mais. Principalmente do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais capacitação você vai ter para apresentar o que você leu, o que você estudou da palavra de Deus. Quanto mais preenchimento do Espírito Santo você tiver em si, mais vontade você vai ter de levar a palavra com segurança, com sinceridade. A pessoa que te ouve precisa ter confiança na sua autoridade em pregar a palavra, em falar do evangelho. Precisa ter autoridade. E autoridade a gente adquire lendo a palavra, buscando na palavra, estudando a palavra, buscando o Espírito Santo para que ele te capacite, para que ele te ajude na percepção da palavra. É assim que nos tornamos evangelizadores. Não pode ser de qualquer maneira. A palavra de Deus não foi feita para ser anunciada de qualquer maneira. Por isso Jesus preparou os apóstolos durante aquele tempo.
Ele os preparou, ele ensinou para que eles tivessem. E no final mandou o Espírito Santo para que capacitasse eles e desse poderes a eles. Para eles não desanimar, para eles suportarem tudo que eles iam passar, como assim eles passaram. Amém, meus irmãos? Seguindo. 2 Timóteo, capítulo 2:15. 2 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, crente não pode ter vergonha de ser crente. Sabemos que muitos de nós é envergonhado, é humilhado, é debochado, sofre bullying pelo mundo afora, por ser crente, porque ser envergonhado. Principalmente um jovem, numa escola, que acontece muito bullying, numa faculdade, a pessoa esconde muitas das vezes que ele é um seguidor de Cristo por vergonha. Quem tem o Espírito Santo, quem realmente tem uma conversão genuína, o seu próprio testemunho, não importa o que vão dizer para você, essa é a sua aprovação, mas tenham a coragem de mostrar quem vocês são, quem vocês seguem. Por isso não tenha vergonha nunca de se declarar um seguidor de Cristo. Quem busca ser discípulo de Jesus Cristo. E que maneje bem a palavra da verdade. Para você manejar bem a palavra, para você trazer a palavra para outras pessoas, para você anunciar o evangelho, você precisa buscar conhecimento e viver a palavra que você vai trazer. Não traga somente palavras bonitas ou frases impactantes. Traga aquela que você também vive, que é o seu testemunho, que tem que estar junto com o anúncio do evangelho que você faz. Amém, meus irmãos? E por último, João 13, 34, 35. João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Resumindo, esse é o evangelho de Jesus Cristo. Amor. Amor ao próximo. Meus irmãos, os nossos objetivos como evangelizadores são essas pessoas que muitas das vezes a gente não nos agrada, que muitas das vezes a gente não gosta porque elas são antipáticas, porque elas falam coisas absurdas. Esses são nossos alvos, esses são nossos objetivos como evangelizadores. É muito bom a gente estar sempre pregando e falando da palavra para os nossos irmãos, principalmente dentro das igrejas, como acontece, para manutenção da nossa caminhada, manutenção, para o crescimento da fé. Mas o objetivo da Igreja de Cristo, na realidade, é alcançar aquele que se afastou completamente, que não acredita, que desanimou. Esse é o objetivo, esse é o nosso objetivo. É o objetivo da Igreja de Cristo. É esse. O objetivo do evangelizador é levar a palavra aonde ninguém conhece, as pessoas que não conhecem. Não é só falar para quem já conhece. Fica mais fácil, mas muitas vezes não tem eficácia. O nosso objetivo é levar a palavra àquelas pessoas que a gente normalmente diria que eu não gosto daquela pessoa. É aprender a amar o próximo assim como Deus mandou. Ame o próximo. É difícil? Lógico que é difícil, mas a palavra não está dizendo para você caminhar com ela, andar de mais junto e ficar trocando mensagem no celular. Não é para você ser amigo íntimo dela. É para você desejar que ela também seja salva como você pretende ser. É para que você deseje para ela que a salvação a alcance, que a palavra alcance ela também. Mesmo ela não sendo agradável a você. Isso é o amor ao próximo. Você que ela deseja que ela também seja salva como você. Então você vai orar por ela, você vai trazer a palavra para ela. Isso é o amor ao próximo. Não significa que... E quanto mais você faz isso, quanto mais você pratica isso ao próximo, menos ódio você vai ter daquela pessoa que realmente, muitas das vezes, se torna dentro da sociedade uma pessoa insuportável. Mas você precisa aprender a amar. É com este amor que nós estamos falando. É amor à criatura de Deus. Amém, meus irmãos? Sendo assim, estamos chegando ao final. Nós vamos orar para finalizar. Vou ver se tem o nome de alguém para a oração. Bom, não temos nenhuma atenção. Nós vamos orar agora, irmãos, para finalizar o nosso encontro, a nossa reflexão. Espero que o tema de hoje possa ser de alguma valia para alguns,
para a reflexão, porque essa é a intenção, né? A intenção dessa exposição, dessa reflexão de hoje. Amém? Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nesse momento agradecemos a Ti, Senhor, por esses minutos que estivemos juntos, refletindo, nos aprofundando na vossa palavra, querendo aprender cada vez mais como falar do seu evangelho. Cada um aqui que participou tem esse desejo no coração, Senhor, de evangelizar, de levar a sua palavra e principalmente aprender a viver o seu evangelho intimamente, para que possa anunciar a todos que precisam, a todos que necessitam, a todos que não conhecem. Nós lhe pedimos, Senhor, capacite cada um de nós neste momento. Abençoe cada um de nós nesta noite. Abençoe os lares de cada um. Abençoe a semana de cada um. Nós lhe pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado pela participação. Que a reflexão de hoje fique no coração de vocês durante o tempo que vocês sentirem. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz de Jesus. Amém.